nossa CAIS, CSA-CE, e hoje à noite nós vamos fazer a apresentação, vamos fazer o devolutivo, né, dos resultados referentes à avaliação do segundo semestre de 2022, então 2022/2. Né? E aqui ao meu lado eu tenho a professora Gladys Félix, que vai se apresentar também. Então, professora. Muito boa noite a todos. É um prazer recebê-los novamente para a gente fazer essa prestação de contas da qualidade da nossa universidade e das atividades que vocês desenvolvem. Então, eu sou a professora, ela colocou, do Departamento de Administração Escolar. Já trabalho com essa temática na comissão e no Centro de Educação há mais de 2 décadas, tipo 25, 26 anos, assim, né? E a ideia é a gente, então, dar continuidade a essas atividades no sentido de resguardar o serviço público, né? E um dos melhores patrimônios, por exemplo, que as nossas universidades podem ter é a palavra que aqueles que usufruem dos serviços públicos, né, poderem dizer como está e o que tem que melhorar e o que eu posso contribuir mais para o aperfeiçoamento desse serviço. Tá? Bom, então, vou pedir para o Diego passando então, os nossos slides. Eu queria apresentar a nossa comissão. Né? Essa comissão não somos só nós duas. Pode, por favor, aqui nós temos, então, estou eu na coordenação geral. A gente tem a professora Daniele Sarduilo, que é a professora do Departamento de Metodologia do Ensino, a professora Gladys, que está aqui nessa noite, que se apresenta, do Departamento de Administração Escolar, a professora Tânia Miorando, do Departamento de Educação Especial, a professora Atay Glessi Cursal Coser, da Unidade de Apoio Pedagógico, hoje chamada de Serviço de Apoio Pedagógico, a nossa outra técnica, Liliane Denameia, que é representante dos técnicos e está no programa de pós-graduação em educação, o nosso outro servidor, o Nélio Porto, que faz parte do nosso arquivo setorial, a Ana Paula Rodrigues Machado, que é a nossa representante discente da pós-graduação, e nós estamos à espera de que venha um representante discente da graduação, que pode também ser qualquer um de vocês que esteja disposto a trabalhar conosco na comissão. Né? Porque a nossa comissão, como vocês estão vendo, ela tem uma configuração de muitas pessoas. Né? Eu vou seguir apresentando e depois eu volto a falar sobre esse ponto. A gente tem como consultor interno o professor José Luiz Padilha da Milano, que assim como a professora Gladys e eu, estamos há quase 3 décadas nessa questão da avaliação. A professora Gladys sempre à frente da comissão, depois ela se afasta, quase se aposenta e retorna, ainda bem que retorna para a nossa comissão. Né? E o professor da Milano, que também, o professor da Milano a gente pode dizer que foi o diretor de centro responsável pela essa comissão existir. Porque em 1999 essa comissão é criada oficialmente na época que este professor era o diretor do Centro de Educação. Então é por isso que ele continua sendo uma pessoa muito importante dentro da nossa comissão. Né? Então, de vez em quando nós estivermos por aqui. Temos como apoio administrativo o nosso técnico Diego Marins, né, que está aqui hoje também colaborando conosco nessa noite. E nós chamamos de assistente de pesquisa os nossos 3 bolsistas. Nós temos uma bolsista da área de estatística, que é a Milena Almeida, um bolsista na área de comunicação, que é do curso de desenho industrial, o Rafael Freitas, e uma bolsista, CIP, que é a nossa última bolsista que ingressou agora, que é responsável também por este projeto, do qual esses resultados dessa noite fazem parte. Então, a gente tem um corpo de pessoas numeroso, mas também qualificado. E eu gostaria de voltar ao processo de representação discente. Qualquer estudante que se disponha, ele pode vir estar trabalhando conosco na comissão de avaliação. Como funciona essa participação? Né? Nossa comissão ela tem uma reunião ordinária por mês e esse estudante teria esse compromisso de participar na segunda-feira do mês dessa reunião. E para nós seria muito importante, porque não só para conhecer o nosso trabalho, mas porque ele seria a voz de vocês também e das questões que vocês trariam para a nossa comissão de avaliação. Nós estamos tendo dificuldade que as pessoas se dispõem. Então aqui talvez a gente possa encontrar alguma pessoa disposta a estar e participar desse nosso trabalho aqui. Tá? Então, o objetivo, como a professora Gladys já falou, é prestar contas, debater o resultado da avaliação docente pelos discentes e dos cursos de graduação. Essa noite, especialmente, nós vamos apresentar os resultados
para o Programa Especial de Formação dos Professores. E nós decidimos nesse semestre, a comissão não decide nada sozinha, eu não decido nada sozinha, nem a professora Gladys. Nós temos um colegiado que decide em conjunto essas questões. E neste semestre, nós entendemos que seria importante que nós tivéssemos um dia dedicado a fazer essa devolutiva por curso. Então, nós estamos desde segunda-feira fazendo esse trabalho de devolução. Segunda-feira nós trabalhamos com o curso de Educação Especial, à tarde com o curso de Pedagogia diurno, na terça de manhã o curso de Educação Especial diurno, na quarta noite os cursos de Pedagogia e Educação Especial noturno, ontem pela manhã com os nossos técnicos administrativos em educação, porque eles também fazem avaliação, eles também se autoavaliam, e hoje especialmente para vocês. Então, reitero as palavras da professora Gladys, é um prazer grande recebê-las e recebê-los nessa noite, né? Porque é um momento importante, é um momento de compartilhar, é um momento de ouvir vocês também, e é um momento da gente falar também a partir daquilo que vocês responderam no final do segundo semestre. Essa avaliação esteve disponível para vocês desde o dia 15 de fevereiro até o dia 16 de abril. E essa é uma prática que a gente tem adotado na comissão, né? E é uma prática que não é de agora, né? Nós temos uma prática que tem instrumentos próprios do Centro de Educação, que são pensados por pessoas que trabalham dentro do Centro de Educação e não apenas pelas pessoas que fazem parte da comissão. Nós chamamos pessoas da comunidade do centro que nos ajudem a pensar esses instrumentos. Por quê? E aí tem um outro motivo. Por quê? Porque nós temos uma metodologia que se baseia num conceito chamado AIP, que é Avaliação Institucional Participativa. Essa avaliação institucional participativa, ela tem base teórica. Ela tem dois grandes autores que balizam o nosso trabalho. Um é um autor estrangeiro, chamado Barber, e o outro é uma autora brasileira, chamada Denise Leite, que é uma professora que ainda trabalha com avaliação dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Denise Leite, por muito tempo, foi nossa consultora externa da comissão. Então, a época que nós pensamos esses instrumentos, inclusive os instrumentos da pós-graduação, que foi uma novidade no ano de 2017 dentro da Universidade Federal de Santa Maria, esta professora vinha e nos assessorava, e é ela que baliza também o nosso trabalho teórico. O que é uma avaliação institucional participativa? Ela é uma avaliação que trabalha numa perspectiva horizontal de avaliação, onde a gente ouve a comunidade, aquilo que a comunidade entende que é importante a ser melhorado, e ao mesmo tempo nos devolve, e nós, quando olhamos esses instrumentos que vocês passam a responder a cada semestre, nós repensamos esses instrumentos. O que se faz com esses resultados? Esses resultados não ficam guardados dentro de pastas na comissão, embora a gente tenha muitos relatos em relação a isso. Mas esses resultados, sob a forma de relatórios, eles são entregues à gestão do nosso centro. Quem é a gestão do nosso centro? Não é a direção. Aqui eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui têm conhecimento suficiente disso. A gestão passa pela coordenação do curso de vocês, pelo colegiado do curso de vocês, pelo núcleo estruturante do curso de vocês e, enfim, até pela direção do centro. E nesse semestre, provavelmente, nós vamos fazer, a partir de sugestões já desta comunidade aqui, o envio desses resultados também às chefias de departamento, porque os professores também se autoavaliam. Faz parte de um outro instrumento que nós também fazemos a nossa autoavaliação. Então, como funciona a avaliação no nosso centro? Não são só os discentes que avaliam, todos os segmentos costumam avaliar e se autoavaliar também. Então, essa é a nossa perspectiva. Então, mais algumas coisas, a nossa pesquisa sempre ela tem um caráter diagnóstico e tem uma abordagem quantitativa. Na noite de hoje, nós vamos apresentar para vocês, então, os resultados quanti e qualitativos, porque quem preencheu, quem respondeu ao instrumento neste último semestre, provavelmente vai se lembrar que respondeu uma escala de Likert e, ao final, existiu um espaço em branco para dúvidas, sugestões, reclamações, enfim. Isso compõe o nosso corpo, né? O nosso corpo teórico qualitativo das nossas análises.
E aí, às vezes, a gente, quando faz esse cruzamento dessa análise quanti-quali, a gente percebe algumas afinidades, mas também percebe algumas discrepâncias. E isso é um pouco do que a gente pretende mostrar para vocês na noite de hoje, certo? A materialidade, então, sempre para a parte quanti-quali é o relatório que a gente tem via CPD. Então, todo semestre, os instrumentos eles são disponibilizados pelo CPD para vocês e a partir da recolha desses dados, nós fazemos as nossas análises, nós pensamos as nossas tabelas e nós pensamos, então, o resultado. Nós não pensamos, né? Nós pensamos a partir daquilo que as pessoas, obviamente, respondem. Né? Então, o nome do instrumento é IA2, Instrumento de Avaliação, aquilo quer dizer 2 dos estudantes da graduação, que são vocês. Exposição dos resultados por indicador, então, análise e debate, certo? Então, agora os resultados. E aí eu passo de novo a palavra para a professora Gladys, que ela vai fazer o geral. Tá bom, então, obrigada. Então, pessoal, agora eu vou fazer a explanação dos resultados gerais do Centro de Educação por curso de graduação. Nós temos 5 cursos de graduação, para que vocês possam ter uma noção de como é que foram as médias nos outros cursos também e poderem comparar com o curso de vocês, os indicadores de qualidade os quais foram avaliados. Eu acredito que todos que estão aqui, exceto do primeiro semestre, avaliaram, participaram dessa avaliação. Sim? Sim ou não? Então, vamos recordar, né, do instrumento em si e daquilo que vocês responderam. Vocês vão poder encontrar no conjunto das avaliações de todos os estudantes, né, as respostas, muito especialmente depois, quando a professora Fabiane for apresentar exclusivamente a parte do PEG. Nesse mais um aspecto geral, globalmente, do Centro de Educação, a gente pode ter uma noção comparativa entre os cursos, por exemplo, né? Aqui tem um quadro onde a gente traz a participação dos estudantes da graduação do Centro de Educação nesse processo avaliativo. Ali nós temos o curso de Pedagogia, Licenciatura Plena Noturno, o diurno, a Educação Especial Diurna, a Educação Especial Noturno, o PEG e o PEG. 5 cursos que nós temos. Está ali achurrado em azul e amarelo, aquele que teve a menor participação e a maior nível de participação. Vocês podem perceber. Na primeira coluna, os alunos matriculados. O total de alunos no Centro de Educação nessa época matriculados era 896. Desse percentual, 231 alunos participaram dos 5 cursos nossos de graduação, importando então um percentual de 25,78%. Ainda é uma avaliação que precisa ser melhorada a participação em nível geral do centro, porque se a gente quer ouvir a comunidade, a gente quer incluir a comunidade, se é da comunidade que vem as sugestões, o apontamento das coisas que devam melhorar, ou que já estão bom, que a gente pode melhorar mais ainda, né? Então é muito importante que essa participação ela melhore. Veja que a gente tem níveis variados ali, partindo da pedagogia noturno, 33 alunos avaliaram, num total de 197 matrículas. 16,75 é uma participação bem menos de 20%, muito pouco representativo e que talvez não represente a realidade do curso. A pedagogia diurno, 239 matrículas, 66 avaliaram, um percentual de 23,66, um pouco melhor, mas podemos melhorar mais ainda. Educação especial, licenciatura... Em cima, licenciatura em Educação Especial Noturno, 156 matriculados, desse total, 57 participaram, no percentual maior que a gente teve, 36,54%, vejam que ela já passou de 30%, então já é uma participação média que a gente pode chamar, né? Avançou dos 31%, por exemplo. Saiu de uma participação fraca para atingir um percentual um pouco mais forte. Então, nesse aspecto, a pedagogia, a licenciatura de Educação Especial teve melhor participação. PEG, 175 matrículas no geral,
34 participaram, um percentual de 25,19%, também fica um pouco mais baixo, né? De baixa intensidade, a gente pode dizer, mas pode melhorar nos próximos semestres, né? Com a contribuição que vocês possam dar, acessando lá no portal do aluno, e quando abrir o processo, vocês participarem. Então, veja que o total geral, como eu já comentei, 25,78%, geral do Centro de Educação. Aqui as dimensões que foram avaliadas, e nessas dimensões houveram indicadores, que a gente chama de questões, as questões que vocês vão responder dentro dessas dimensões. Por exemplo, uma grande dimensão que a gente avalia é o plano da disciplina. Aquele precisa reclamar, o professor não entregou, não conheço, não sei o que é. Ou entregou, eu tenho planejamento, não sei o que vai ser trabalhado em cada aula, enfim. A segunda dimensão é o conhecimento e a ementa da disciplina. O terceiro, o aproveitamento das aulas. O quarto, a metodologia. O quinto, a avaliação. E o sexto, a relação docente-estudante. Então, vocês podem perceber que começa lá com a introdução do processo pedagógico, quando eu distribuo o plano, eu explico o plano e depois eu faço a operacionalizar esse plano, até a gente chegar naquele movimento que há pedagógico da relação entre o professor e o aluno. Então, são grandes áreas que a gente chama dentro da avaliação, aquelas dimensões que a gente escolhe. Quando há várias, por exemplo, né? O Centro de Educação, por exemplo, nas suas discussões e debates em avaliação, nessas 3 décadas, a gente pode dizer, optou para que os seus instrumentos, essas dimensões, elas fossem prioritárias. Seguindo, a gente pode ver aqui a média das dimensões gerais dos centros de educação. A primeira dimensão, por exemplo, o plano de ensino da disciplina, a média quantitativa que os alunos avaliaram, no modo geral, nos 5 cursos, a média foi 4,56, sendo que a escala Likert, como a professora comentou aquela hora, a régua, né, de medidas as quais eu vou valorar, eu vou pontuar, era de 1 a 5. Veja que nós estamos com uma média muito boa, inclusive, porque quase chega a 5, né? 4,56 no plano de ensino. Conhecimento e ementa da disciplina 4,54, aproveitamento das aulas 4,52, metodologia 4,44, avaliação 4,55, relação docente-estudante 4,37, a média geral das dimensões para o centro de educação é 4,50. A melhor dimensão avaliada no centro de educação são 2 que se descortinaram. O plano da disciplina e a avaliação. E a que precisa melhorar é a relação docente-estudante. Mas depois vocês vão poder comparar esse resultado justamente no curso de vocês, para ver se isso aqui combina também no PEG com o resultado geral do centro. Se vai aparecer também como positiva e a melhorar no PEG essas dimensões aqui também. E aqui a gente pode ver as médias da avaliação e da autoavaliação por curso. No geral, a gente pode ver que a pedagogia, a licenciatura plena no turno, a média foi 4,11, a média mais baixa. E também vocês viram que isso é reflexo da baixa participação, inclusive, né? Como teve uma participação abaixo de 20%, é claro que ela ia refletir no cômputo final da média. Pedagogia e licenciatura plena, a média 4,43%, a educação especial e licenciatura plena 4,60%, a licenciatura e educação especial noturno, a melhor média 4,67% e o PEG 4,56%. Aqui a autoavaliação, a avaliação e a autoavaliação docente pelo discente. A média dos cursos, agora no sentido da avaliação qualitativa, a gente já começa a descontar alguns descritores no qual a gente levou em conta para fazer a leitura daquelas questões que vocês descrevem, comentários, críticas, sugestões lá ao final do questionário. Não são mais questões fechadas agora de responder com aquela régua do 1 ao 5. Agora vocês tiveram a espontaneidade, a voluntários, em livre adesão, e escrever alguma coisa
para os professores, para o centro, alguma recomendação, alguma crítica, na qual vocês não são identificados. Porque a gente não fica com matrícula, a gente só sabe que vocês escreveram alguma coisa, para algum professor, para algum curso, para algum gestor, enfim. Essa avaliação qualitativa, a gente tem 2 descritores que a gente trabalha. A gente chama o ponto positivo, que é aquelas mensagens positivas que vocês escrevem. Elogiando o professor, fazendo um comentário positivo, enfim, né? E o ponto a melhorar é aquilo que os sinais até chamam de negativos, sinais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é uma avaliação que todos os cursos superiores fazem, e vocês, como já estão ingressos em curso superior, certamente já participaram do ENAD. Sim, né, professora? Sim, participei, enfim. E o ENAD é uma das avaliações, dentro das 3, que é realizada, que é a avaliação da aprendizagem do aluno, para poder pontuar os cursos e as instituições. Então, vocês vejam que, em relação ao ponto positivo e o ponto a melhorar no centro de educação, nesta avaliação aqui, pelo instrumento IA2, que é da avaliação docente pelo docente da graduação, e que ela é uma avaliação paralela aos sinais. Ela não é dos sinais, mas ao mesmo tempo ela veio para complementar aquilo que os sinais não avaliam, que ele olha assim muito rapidamente, e que as instituições não mudam. As coisas, os problemas continuam cristalizados, seja na relação com o aluno, seja no conteúdo da disciplina, seja no procedimento do professor, enfim. Este questionário não, é um questionário que não é do INEP. O INEP é um questionário exclusivamente do Centro de Educação da nossa universidade, para que os alunos avaliem os nossos professores. Então, a gente vai ver, para o curso Pedagogia e Licenciatura Plena Noturno, o ponto positivo é o conhecimento e a ementa da disciplina. A melhorar é a relação docente-estudante. Na Pedagogia e Licenciatura Plena Diurno, o ponto positivo é o plano da disciplina. E o ponto a melhorar é a relação docente-estudante. E vocês já vão observando, né? Quando vocês olham para aquela coluna lá à direita, está tudo parecido, tudo igual. Isso é um sintoma que nos diz que algo não vai bem nessa relação, nessa dimensão. Não sei se vai aparecer para vocês isso lá quando o professor Fabiano for apresentar o PEG, os resultados específicos do PEG. Mas no centro de educação é um sintoma que aparece muito claro para nós e é um indicador já para a gestão, para os docentes, que a própria comissão de avaliação entrega para a gestão do centro de educação, no sentido de melhorar essa questão. Isso conversando nas reuniões de departamento dos professores, apontando qual o principal indicador que apareceu balizado como a melhorar, quer dizer, ele é negativo, né? Ele precisa melhorar. E aí, seguindo ali, a gente vai ver que no ponto positivo, coincidentemente, os 3 cursos de Educação Especial Plena Diurno, Educação Especial Noturno e o PEG concordaram. Houve uma confluência em torno dos resultados. Não houve uma dissonância. Olha lá, o ponto positivo só divergiu na pedagogia noturno e na pedagogia diurno. Observe, e são cursos iguais, a mesma formação. Claro que, certamente, o projeto pedagógico é diferente e a ementa da disciplina desenvolvida também é diferente. Mas a formação da identidade é a mesma e talvez com os mesmos professores. Né? Então, vejo que aparece essa avaliação detectou coisas diferentes, dimensões diferentes, que são positivas na visão do noturno e do diurno, da pedagogia. Veja que só coincidiu, houve confluência na educação especial noturno e diurno, e no PEG, o curso de vocês, que o ponto positivo é o processo avaliativo da aprendizagem que os professores realizam com vocês, com os demais estudantes. E veja que, coincidentemente, todos a melhorar é a relação docente-estudante. Passando adiante, então, agora nós vamos ver com a professora Fabiane os resultados por dimensão. Acho que é comigo ainda. Não, eu acho que é com a Fábio. Dimensões do programa especial, no caso do PEG, né? Pode ir passando, até ela chegar apresentando. Aqui, então, nós vamos ver a primeira dimensão que vocês já podem ir comparando. Não sei se tinha alguma pergunta, alguma colocação daquela primeira parte que eu fiz, geral do centro. Alguma curiosidade, alguma complementação?
sintam-se à vontade de fazer perguntas, para já ir dando sugestão, apontamento, para que a gente possa melhorar nos próximos processos. Enfim, continuando aqui? Obrigada por enquanto e depois a gente... A câmera está cheia. Não precisa tirar, tira. Eu continuo aqui e depois a gente pode ir conversando se tiver alguma dúvida, alguma colocação. Obrigada. Tá. Então, obrigada, professora Gladys. Então, agora a gente passa especificamente em relação ao curso, né? Então, o que como a professora Gladys acabou de explicar, a gente fez sempre tentou fazer essa dinâmica de comparar o que é a média geral do CE e a média de vocês em cada uma das dimensões. Então, a gente começa pelo o plano da disciplina, né? Então, olha, a média geral do centro, 4,56, vocês avaliaram um pouco melhor, 4,62. E aí também, entre as questões que são internas de cada dimensão, o PEG também teve notas mais altas, a não ser no eu como discente. Ali a gente percebe uma diferença em relação ao centro, uma pequena diferença de 5 décimos, né? Por quê? Ali no centro a média é maior, é 4,60, e vocês se avaliaram ali como 4,55. Então, o que pode explicar isso? Por que eu, nesse sentido, como discente, não fui buscar, não me informei, ou não me informei porque achava que estava esclarecido, não me informei porque não entendi como necessário, né? Então, não sei o que pode ter sido o elemento aqui que faz com que essa dimensão seja um pouco menor que a do centro. Mas, de modo geral, e aí o que a gente olha também a média geral da dimensão, vocês têm uma média maior. Pode passar, Diego. Aqui é a mesma coisa, né? Então, a gente faz também o gráfico mostrando o quê? Que não há uma variância muito grande entre as médias, né? Então, o que acontece? Das 3 questões objetivas, a média geral foi 4,56. E destaca-se que 76,71 dos estudantes que responderam ao instrumento concordam totalmente com os professores explicaram o plano da disciplina. Então, vocês entendem que foram bem esclarecidos. E talvez por isso aquela diferença um pouco menor. Não buscaram justamente, talvez, porque se tivesse esclarecido. Tanto que a média da dimensão, ela é uma média alta. Isso estou falando em geral do centro. E agora vamos lá no geral do curso do PEG. Já é muito maior a média. Porque lá 80% de vocês entenderam que estavam esclarecidos. E aí eu volto no meu argumento. Talvez por isso aquela entre-dimensão desse sentir como docente, como discente, se foi buscar informação, não foi necessário. Por isso, talvez a média menor mesmo do curso. Tá? Conhecimento, então, da ementa da disciplina. Tá? Vocês também tiveram uma média de dimensão maior que a média do centro de educação. E ali, na questão da autoavaliação de vocês, eu como discente, essa é a pergunta da autoavaliação, exatamente a mesma média, né? Então, vocês procuraram esclarecer as dúvidas, e na primeira vocês não foram atrás, talvez porque não se sentiam desesclarecidos, se é que essa palavra existe. Então, vamos lá, os conteúdos da disciplina foram desenvolvidos, vocês entenderam que sim, muito mais que a média geral do centro. Se o docente demonstrou domínio, também vocês entendem que sim, né? Uma diferença significativa em relação do curso do PEG em relação ao médio geral do centro, e aí a questão do eu como discente também, mas igual, né? Essa questão foi exatamente a mesma resultado do centro de educação. E aí, o centro de educação, de modo geral, a mesma coisa, né? No sentido de dizer que os estudantes têm uma opinião semelhante entre as questões, né? Sendo a menor média a questão 2.1, onde 6.83 discordam em algum nível que todos os conteúdos da disciplina foram desenvolvidos, isso foi a média geral do centro, e aí o PEG, 98%, desculpem, dos alunos também entendem, né, que foram, vamos dizer assim, que a ementa foi bem trabalhada, que os conteúdos foram desenvolvidos, e temos destaque na questão 2.2, na qual 82% dos estudantes concordam que os docentes apresentaram domínio sobre a disciplina. Então, vocês têm uma boa avaliação, né, fazem uma boa avaliação dos professores que vocês têm aqui no curso. Os 25% das pessoas que responderam, né, esse questionário, esse instrumento, dizem que os professores dominam suas disciplinas.
Aproveitamento das aulas, então, a mesma coisa se repete. O PEG também avalia de forma mais alta em relação ao centro de educação. Então, vocês entendem que os professores de vocês são assíduos, bem mais alto que a própria média do centro, que os professores de vocês se preocupam em relação à assiduidade de vocês, e aqui, como discente, também entendem que vocês são bastante assíduos, né? E isso também a gente pode perceber que as médias todas ali, elas são mais altas que a média do centro de educação, tá? Então, aí vamos ao gráfico. Novamente, em relação ao centro de educação, essa dimensão, os discentes têm opinião semelhante entre as questões, portanto, a média entre elas não possui uma variação significativa, de modo geral, no centro, e aí a gente pode olhar o PEG também, que nessa dimensão, os docentes têm uma opinião semelhante também, com destaque a questão 3.1, onde 80.14 dos 25% que avaliaram concordam que o docente foi assíduo e promoveu a participação nas aulas. Então, é uma boa avaliação também. Metodologia, então, aqui também, novamente, o PEG avaliou bem a metodologia dos professores que tiveram, né? Então, a primeira questão se usou as formas diversificadas das aulas, 448 PEG, utilizou os recursos didáticos também, 457 vocês avaliaram, e variou pouco ali, pouquíssimo, né? 1/10, a questão de eu, como discente, se teve interesse em questionar o docente. Se refletiu sobre o conteúdo e, quando necessário, busquei alternativas para aprender, para obter melhor aprendizado. Então, essa avaliação foi quase, pode-se dizer que foi praticamente igual à do centro de educação. Vocês estão na mesma média ali. Embora a média geral da dimensão também tenha sido mais alta do que o próprio centro de educação. Então, aí é uma questão para se pensar, porque disso também. Então, olhando o geral do centro, 72,18% das pessoas concordam totalmente que os professores têm, vamos dizer assim, um bom processo de trabalho metodológico, então não tem uma variação. E o que a gente pode observar sempre, assim, e eu poderia dizer, chegando ao final dessa semana, e o centro de educação, de modo geral, avalia muito bem seus professores, porque teve uma dimensão em 2 cursos que ficou em 3 e alguma coisa. A maioria dos cursos todos, desses 5 cursos de graduação, que é dos 5 que a gente fala aqui, e a pós-graduação, que também a gente apresentou, sempre a média passa de 4. 4 e 11, acho que foi a média mais baixa no geral. Então, a gente tem boas avaliações aqui no centro. Tá? Então, pelo gráfico também pode-se observar, só volta um pouquinho direito, que é a questão 4.3, onde 72% dos estudantes concordam totalmente, a questão que tem maior aprovação e explica a média ligeiramente maior do que as outras. E aí, as médias do PEG, também, os discentes têm uma opinião semelhante, com destaque a questão 4.2, a mesma questão da média geral do centro, onde 74,47% dos estudantes do PEG concordam totalmente que o docente utilizou recursos didáticos adequados para o desenvolvimento das aulas. Seguindo, então, a avaliação, que também foi uma dos elementos que foi ponto positivo. Vocês lembram daquele outro gráfico no geral? Os 3 cursos que avaliaram a avaliação como ponto positivo, vocês também avaliaram, então foi uma das médias bem avaliadas, também pelo curso de vocês, naquele destaque onde a professora Gladys lá apresentou no início. Também, novamente, a avaliação aparece como média alta, do curso de vocês. Então, 4,62, 4,54, 4,72, olha só, vocês com uma diferença bem considerável ali na questão da autoavaliação de vocês em relação ao centro, porque vocês dizem que se interessam em saber os prazos, os resultados da avaliação. Acho que a presença hoje aqui é um bom indicador disso, porque vocês estão querendo saber, afinal de contas, esses resultados, porque isso também é parte da avaliação, Eu acho que é um bom sinal mesmo, Seguindo, percentual geral do centro, então, 5,3, 78,73 estudantes concordam que demonstram interesse sobre os prazos. A questão 5.2 tem a menor média, pois 8,75 dos estudantes discordam em algum grau que os docentes comentaram o resultado
das avaliações. Isso é a média geral do centro. Agora vocês, o PEG, né? De modo geral não tem discordância. Então, olha só, 80% dos alunos concordam totalmente com as questões relacionadas à dimensão de avaliação. Então, dos 25% que avaliaram, é um percentual alto também nesse sentido de ver a avaliação do curso, a forma como os docentes avaliam, como eles entregam, como eles devolvem, se devolvem em prazo, vocês avaliam muito bem. E por fim, a dimensão que foi unânime como ponto a melhorar nos 5 cursos do Centro de Educação, incluindo o curso de vocês, tá? Que é a dimensão que envolve a relação docente-estudante. Aí entram questões de acessibilidade, né? Vocês avaliaram melhor que a média geral do centro, né? A questão da relação harmoniosa, também vocês avaliam melhor que o centro, né? De modo geral. E a necessidade de encaminhamentos, e aí é que vocês concordam com, eu diria que 90% dos outros cursos, que é a questão da busca pelo apoio psicológico. Nós tivemos médias muito semelhantes nos outros cursos nessa dimensão também. É essa dimensão que eu digo para vocês, que quase todos os cursos, os 5 cursos de graduação, inclusive a pós-graduação não avaliou muito bem. Que é algo que talvez mereça, além da relação docente-estudante, que foi unânime em todos os cursos como ponto a melhorar, essa questão da identificação da necessidade do acompanhamento psicológico para os estudantes. Aí a gente pode ter algumas explicações para isso, né? Embora ainda um pouquinho mais alto que a média, na verdade mais baixo, desculpe, que a média geral do centro. Vocês ainda avaliaram mais baixo essa subdimensão, vamos dizer assim, tá? O que a gente pode explicar isso, né? Talvez algumas hipóteses. A gente está vindo de uma pandemia, a gente sabe que muitas pessoas sofreram muitos processos de transtornos psíquicos, transtornos emocionais, transtornos pelo isolamento, e isso se reflete ainda na volta do ensino presencial. A universidade tem estrutura para toda essa demanda? Não. Nós sabemos que existem os serviços, mas a gente sabe que esses serviços demoram para que o estudante consiga ser atendido. A gente tem CAED, a gente sabe disso, mas esse é um serviço que ainda não atende a todos e a todas como deveria, né? Poderia, gostaria, mas como deveria então, né? Então, essa dimensão, olhando todos os 5 cursos e mais a pós-graduação, eu digo para vocês que foi uma dimensão que não foi avaliada bem avaliada em todos os cursos. Nós temos que resolver, não sei, mas nós vamos ter que conversar sobre isso dentro do Centro de Educação. Esse é um dado que apareceu em, acho que, eu diria que quase 100% dos cursos, pensando assim, tá? E aí a questão do eu como discente, né, vocês dizem que foram cooperativos, né, se relacionaram de forma harmoniosa, também uma média um pouco maior também do Centro de Educação. E a média geral dessa dimensão também, na relação docente-estudante de vocês, também foi maior que a do Centro de Educação. Então, aqui a média geral do centro, na questão docente-estudante, né, a questão 6.4, e aí onde 81% dos respondentes concordam que foram respeitosos, que é a questão da autoavaliação. E outro ponto a ser avaliado é que 15,01% dos estudantes escolhem em algum grau que os docentes encaminharam os discentes para acompanhamento psicológico. Isso no centro. E da mesma forma, vocês ainda um percentual mais alto, 20,57%, dizem que discordam em algum grau que os docentes encaminharam. Então, é um elemento importante que a gente vai ter que pensar como centro de educação e que envolve, sim, além das questões do dia a dia, essa dimensão ter tido uma avaliação mais baixa, de modo geral, a relação docente-estudante, porque em quase todos os cursos foi da mesma forma. Segue, Diego, por favor. Chegamos, então, àquilo que a gente falava no início, né? Que o nosso trabalho é um trabalho que tem como perspectiva um caráter diagnóstico quantificado. Então, o quant a gente apresenta a partir daquelas tabelas e gráficos. E agora a gente olha um pouco o que vocês escreveram, né, dentro
da perspectiva mais qualitativa. Então, da mesma forma, pessoal, que os outros cursos de graduação, a maioria ali, 25 respostas são elogiosas. Nós tivemos exatamente o mesmo tipo de resposta qualitativa. A gente tem um elemento majoritário no sentido do elogio ao professor, à professora, né? Então, elogios ao docente, a sua prática pedagógica, metodologia na sala de aula, vocês avaliaram bem a metodologia também, né? Apareceu, esse é um dado que corrobora com o dado quanti. A gente tem uma afinidade aí nos dados. Sugestões sobre metodologia, apareceram 8 respostas, apesar da metodologia ter sido bem avaliada por vocês. Constrangimentos em relação à política, em relação a gênero, tá? Isso também apareceu em outros cursos, não é só aqui no PEG que apareceu essa questão dos constrangimentos. A gente teve esse tipo de análise qualitativa em outros cursos também, só para que vocês saibam. Críticas à interação professor-aluno, e isso se refletiu na dimensão que foi, de modo geral, um ponto a melhorar. Quer fazer alguma coisa? Quer fazer? Então, assim, se vocês quiserem, pessoal, por favor, perguntem, né? Eu sei que às vezes a gente fica mais, mas eu acho que aqui não tem tantos times. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Algumas respostas, né, que a gente traz no sentido de ilustrar aquele gráfico pizza lá, que a gente olha como elemento qualitativo, né, da análise. O professor conduziu muito bem a turma, excelente professor, mediador, propiciou aos alunos participação, questionamento dos seus conteúdos, alguns eram complexos, construção do conhecimento realizado por professores e alunos, dos alunos para interpretação e discussão a respeito dos objetos de estudo. Parabéns ao professor X, né? Boas aulas, conteúdo permitiu diversas discussões, o professor é aberto ao diálogo, né? Melhor professora do semestre, dedicada, comprometida, utiliza uma didática muito assertiva, cumpre o plano de aula, se atenta ao conteúdo de forma crítica, porém guiada pelo mesmo, pontual se até diversas metodologias, traz exemplos práticos, incontextuais para os futuros docentes, se utiliza como ferramenta auxiliar da plataforma Ensino Moodle, como dica de melhoria, focar um pouco mais no ensino técnico profissionalizante. A professora X tem muita educação, eu acho, porém mais voltada, ao meu ver, a educação básica poderia focar um pouco mais no profissionalizante, principalmente linkando a sua especialidade em XXX, para trabalhos desenvolvidos nessa seara em relação ao ensino profissionalizante e técnico com cases que poderiam motivar os futuros docentes. Então, escreveu consideravelmente em relação a uma docente, né? E aqui, aulas interessantes, minha única crítica em relação à forma como ocorriam as discussões do sexto sala de aula, pois acabavam ocorrendo mudanças nos temas de forma muito rápida, fazendo com que a discussão caminhasse para temas completamente diferentes das aulas. Além disso, acredito que a professora possa ser mais tranquila e também mais acessível no que se refere às visitas de estágio. Excelente professora, soube envolver os alunos. Fica a sugestão um pouco mais de objetividade de conteúdo nas primeiras aulas. Dificuldade em aceitar e respeitar as opiniões contrárias, mais um excelente professor. Interessante, né? O professor utilizou o espaço da aula para fazer política e não para estudar conteúdos, porque falar de política relacionada a conteúdo é diferente de fazer política, defendendo partidos políticos, deixando de ensinar conteúdos e aprimorar capacidades importantes para alunos. Professora, fala mais devagar, por favor. Também, desculpe. Eu me empolgo voando, desculpa. Tá, a meu ver, então, não houve abordagem certa para resolver conflitos, principalmente com as mulheres. E aí, vocês viram lá a questão de gênero que apareceu lá na pizza, lá no nosso gráfico. E a professora tem um conhecimento ímpar sobre o assunto, porém o conteúdo não foi seguido conforme o plano de ensino, as aulas foram dialogadas sobre temas variados. Tá? Então, algumas considerações, né, se a gente chega ao final, e aí vocês podem perguntar agora, depois que eu encerrar. Então, a gente sempre chega ao final pensando que
A nossa metodologia ela é adequada dentro do processo de avaliação institucional participativa, porque esse é um momento de participação, mesmo que às vezes as pessoas talvez se sintam mais, não sei, não tão confortáveis a falar, mas esse é um momento importante. E se não é aqui, quando vocês forem responder os próximos instrumentos, vocês têm total liberdade para falar, e as falas estão lá, sem qualquer identificação. Tem que ser um cuidado que a gente tem, o cuidado da impessoalidade, do anonimato, ele é sempre muito preservado por nós, né? Nós sabemos o que se fala, mas não quem fala, e aí a quem tem que saber é a gestão, não quem fala, obviamente, mas aquilo que se fala, né? Como eu disse, são as gestões, né? O produto final, então, o diagnóstico dos principais indicadores de qualidade no CE. A gente pode dizer que para o curso do PEG, um indicador principal de qualidade é a avaliação, né? Foi super bem avaliada no curso de vocês. Mas um ponto que precisa qualificar é a relação professor e aluno, e aquele ponto, inclusive, que é as questões do apoio psicológico, que foi praticamente unânime em todo o nosso centro, certo? Base para a construção de uma cultura de avaliação, ela é base e ao mesmo tempo ela tece essa cultura, porque eu entendo que todo esse tempo que a gente vem aqui nesse centro de educação, né, a gente já tem uma cultura que está sempre se construindo, mas ela já existe e não é algo de ontem, é algo de muitos anos. E a avaliação do docente pelo discente pautou-se pelo princípio da não punição. Eu acho que as falas, em especial aqui, porque a gente traz a fala dos cursos, elas são falas muito respeitosas, todas as falas que a gente encontra. Às vezes acontece, e essas falas a gente desconsidera, mas eu posso dizer assim, olhando as falas que a gente analisou e aquelas que a gente trouxe, a gente sempre olha o que os alunos, os estudantes têm trazido são falas no sentido de qualificação, não no sentido de punir e de ralar o professor. Não é isso que a gente tem visto, certo? A gente tem visto realmente mais falas construtivas, mesmo que sejam falas críticas. E isso é bom. Eu acho que isso é um processo de maturidade dentro dos processos de avaliação. E, como a professora Gladys falou antes, a gente tem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior desde 2004. É uma lei chamada Lei dos Sinais. Nossa comissão, desde praticamente o seu início, né? Os sinais nem existiam quando nós começamos, mas vamos dizer que o sinais ele passa a ser um elemento de regulação da avaliação na educação superior. E a nossa comissão, ela nunca se opõe a isso, mas ela tem colocado instrumentos paralelos a isso. Por quê? Porque a gente entende que o centro de educação é uma comunidade que tem as suas características, que tem os seus segmentos e que merece ter instrumentos que avaliem aquilo que diz respeito a essa comunidade. Os sinais ele avalia de modo amplo toda a avaliação superior. E nós entendemos que o importante é a gente avaliar de modo micro aquilo que a gente faz aqui neste centro de educação. Obviamente que a gente não faz isso sozinho, né? Sozinhas e sozinhos. A gente precisa das respostas e daquilo que vocês têm a nos dizer. E a gente tem insistido bastante, assim, no sentido de que as pessoas, eu sei que às vezes a pessoa quando chega ao final da resposta do instrumento já está cansado, mas um fôlegozinho a mais para escrever algo que está incomodando, que é elogioso, porque os elogios vocês viram, e isso foi unânime em todos os cursos, a maioria das falas são falas elogiosas, mas existem aspectos que são importantes que precisam aparecer também naquilo que vocês escrevem, para a gente pensar, inclusive, ações dentro do centro, né? E é com o dado da avaliação, que é um dado quanti-científico, que a gente vai pensar políticas, que a gente vai pensar ações. A gente não, né? Nós levamos para a gestão. As gestões pensam essas ações, mas é a partir daquilo que a comunidade diz, né? Então, acho que é isso, as nossas referências. Onde nos encontrarem, né? Nós funcionamos no prédio 16, na sala 3152, primeiro andar, né? Nosso ramal de telefone 8435, e vocês nos encontram nas redes sociais também.
posso dizer que as nossas redes sociais estão sempre atualizadas e a nossa página institucional também. Então, YouTube, verdade, sempre esqueço, tem que botar aí o canal. Nós temos um canal no YouTube, tá? Nosso canal no YouTube chama-se CAICE, CSACUFSM. A partir da semana que vem, depois eu faço os agradecimentos, todas as nossas apresentações dessa semana e das outras que a gente já fez, elas estão todas, as dessa semana, provavelmente semana que vem, vão estar todas no nosso canal. Então, os colegas de vocês, que de repente vocês possam contar, se acharam interessante, que eles não estiveram nessa noite, quiserem olhar o que foi apresentado especificamente para o PEG, eles vão poder acessar no nosso canal e vão poder assistir, certo? A gente tem sistematicamente feito tudo isso. Além disso, se vocês se interessarem por saber, por ler os nossos relatórios, todos eles estão postados na nossa página institucional. A gente tem relatórios, eu acho que lá desde 2014, 12, 14, certo? Porque a nossa comissão ela tem como prática, um dos princípios é a transparência. Então, tudo aquilo que a gente faz semestralmente está colocado lá. Tá? Então, além disso, as nossas apresentações muitas vezes vão para a nossa página, essas PowerPoint também. E sempre a gente tem atualizado as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o YouTube. Então, quem nos seguir, nos curtir, também vai saber daquilo que a gente faz como comissão também. Tá? Então, acho que nosso muito obrigada. Queria agradecer especialmente aqui as nossas intérpretes que nos acompanharam em diferentes duplas ao longo dessa semana para garantir a acessibilidade, né? Porque isso é uma questão fundamental e que a gente tem que pensar cada vez mais. Ao Diego, a Gladys, né, que são os nossos colegas, ao Jefferson, representando aqui a direção do centro, né, no nosso apoio logístico, para que grave aqui todo o nosso trabalho, né, para que isso fique registrado, e a vocês todas e todos que vieram nessa noite chuvosa, deixando a aula, para escutarem, né, e eu acho que a avaliação bem avaliada reflete a presença de vocês aqui, porque se interessaram por isso. Muito obrigada. Alguma pergunta? Eu encerrei, mas vocês podem perguntar. Se tem alguma dúvida sobre o mundo, alguma coisa, para a professora Gladys também, né? A professora Gladys. A professora Gladys vai fazer sempre falar, porque a comissão de avaliação do nosso centro é o que é, porque existe a professora Gladys. A professora Gladys, ela é expertise. Não, tu é expertise em avaliação. Tudo isso, a vida inteira, né? Então, isso faz muita diferença. Uma pessoa que estuda especificamente isso. Então, ficamos à disposição de vocês. Outra coisa também, assim, se não se sentirem, talvez, hoje, vão pensar no que a gente falou, as nossas redes sociais estão aí, o nosso e-mail também, se vocês quiserem enviar alguma questão, alguma coisa, também fiquem bem à vontade para isso. Na medida daquilo que a gente souber e conseguir, a gente responde. Eu acho que eu só teria uma pergunta, assim, que é como que as avaliações individuais dos professores são tratadas, porque as avaliações, quando a gente faz lá no site, a gente faz professor por professor. Eu não sei, talvez as pessoas que não tenham feito a avaliação não saibam, né? Mas cada uma desses itens, a gente dá nota para cada um dos professores. Né? Então, aqui foi tudo colocado no balaio só. Mas como que essas avaliações chegam ao professor, quer saber? Exato. Tá. Numa certa época, a gente tinha como prática, a professora Gladys pode falar melhor que eu, todos os professores, a gente imprimia, lacrava um envelope e o professor podia buscar conosco essa avaliação. Isso mudou, né? Mudou por pandemia, mudou por outras dinâmicas. Mas o que aconteceu essa semana foi interessante para mim. Teve uma colega que quer a avaliação dela, tá? O que nós estamos fazendo? Ela pode, a gente tem como acessar, e aí o Diego está se encarregando de fazer, tirando todo e qualquer nível de identificação, vai mandar a avaliação para essa pessoa, e nós vamos coletar, porque agora o sistema não junta mais
antes juntava, ele fazia junto o quanti das respostas quali para aquele professor, a gente tinha como saber. Agora é separados, tem planilhas separadas. Então, é que só dentro do administrativo que a gente sabe. A gente sabe o relatório, porque a gente, como tem um CIAP administrativo, a gente consegue entrar lá e olhar. Mas eu não consigo acessar. Não, porque aí vem a geral da universidade, lá que é a nossa, e na nossa não tem mais. Aquela geral que todos vocês talvez tenham preenchido, das 3 perguntas que vocês avaliaram os professores, que o PEC também poderia ter feito, que é da aprendizagem da universidade, semestre passado, fizeram para todo mundo foi. Essa vocês aqui deve ter vários professores universitários, né, daqui da UFSM. Então vocês entrem lá, portal questionários, tem a avaliação de vocês, mas não é exatamente essa do CE. Então, por exemplo, lá, vocês querem saber, o professor quer saber da sua, por exemplo, a Débora quer saber da dela. Ela vai mandar um e-mail para a comissão. E como ela é professora do CE, aí que tá, pessoal. Eu estou falando do Centro de Educação, porque vocês avaliam os professores do centro. Aqui tem professores de diferentes centros. Eu não sei como é que as comissões setoriais de vocês procedem. Se elas têm essas avaliações também. Porque essa é um diferencial do nosso centro. Nós temos avaliações específicas que são realizadas no Centro de Educação. Então, por exemplo, se a Débora fizer a avaliação dela, da professora do CE, vocês avaliaram a professora Débora. Aí a Débora, eu quero saber como é que é avaliado. Ela vai mandar um e-mail para a comissão, o Diego vai fazer todo esse trabalho e vai mandar para ela via Pensi. Nós estamos mandando via Pensi, porque a gente não vai mandar por e-mail, a gente vai mandar via sistema. Que é uma novidade também para nós tudo isso, tá? Porque não era assim. A gente entregava cópia física, lacrado, só o professor sabia. A gente imprimia aquilo, nem olhava, é professor tal, é professor tal. Mas e agora isso não está chegando no professor. Só por solicitação. A não ser a geral da UFSM. Isso. A gente tem imediato resultado, essa é a UFSM. A gente tem uma nota e algumas questões abertas, assim, subjetivas. Essa imediatamente a gente tem e uma nota. E eu estou entendendo, eu queria que as colegas me ajudassem, mas eu li naquela nossa planilha de avaliação docente de que tem que ter uma nota 7 na geral da UFSM. Nos 4 níveis. Não, nos 4 níveis, nos 4 últimos semestres. Tem que ter no mínimo uma nota 7. Na progressão. Na progressão. Vejam que isso implica na progressão da carreira do professor. Para chegar aqui. Se alguém tirar menos de 7, o professor fica prejudicado. Mas isso não está provado, tá, pessoal? Quem é na nova tabela o UFC, professora, vou fazer propaganda. Não, porque às vezes... Semana que vem temos uma discussão aqui no porque muita gente vai ficar. De prejudicar ou não prejudicar o professor. Claro que não. Mas talvez de ele saber qual é a repercussão do seu trabalho. Boa ou não tão boa, com certeza. Mas aí o importante que eu tenho pensado, posso pensar na pessoa de vocês, que ia falar, é que mais gente tem que preencher, gente, a avaliação. Quanto mais participação, melhor. Porque às vezes eu fico chateada com o professor e esse aluno vai lá e responde. Eu vejo que ela responde. E o aluno também que sempre responde, está lá também. Mas tem aluno. Então, se mais responderem, será mais equitativo. Isso eu fico preocupada. Quanto mais vocês participarem, melhor para o seu. Porque assim, pessoal, olha, melhor para o processo. Cada comissão setorial ela tem uma forma de proceder em relação à avaliação. O que aí a minha curiosidade em tentar entender o que os meus outros colegas fazem. Eu entrei nas páginas agora, um mês, 2 atrás, de cada setorial da UFSM. E aí eu fui buscar os documentos, eu fui buscar como é que eles fazem, né? Olha, eu posso dizer para vocês, quase sem erro, que quase todas elas, eu acho que a nossa exceção, elas seguem e elas publicizam o que está acontecendo, que é essa avaliação geral da UFSM. Elas não têm um processo próprio, como o CE tem há anos.
para psicologia da educação. Eu vou lá, eu posso peço para o Diego, Diego, eu quero ver tal aluno, desculpa, quero ver minha disciplina e aí ele vai e pega. Antes não era assim, a gente conseguia, tinha um jeito de fazer. A gente conseguia, o professor poderia, e aí a comissão entregava para o professor. Era assim. E aí, assim, desde 2016, pessoal, existe uma portaria na UFSM que autoriza as chefias de departamento e as direções de centro terem conhecimento da avaliação individual de cada professor. Então, às vezes, e isso era uma prática, enfim, poderiam acessar e, inclusive, chamar o professor que não fosse bem avaliado. As direções, desculpe, e as chefias de departamento, elas têm essa liberdade de fazer, e essa liberalidade e essa prerrogativa. É uma liberdade, é uma liberalidade e uma prerrogativa. Eles podem fazer isso. E eles, porque eles têm acesso garantido pela própria UFSM a fazer. Lembra que foi uma discussão bem grande entre nós. Isso também. Naquele semestre houve, surtiu com efeito, mas depois não teve nenhuma. Porque na verdade ela não é para punir, nem para mérito, nem para meritória, nem punitiva. Ela é formativa, ela é pedagógica. É para mim ler e refletir sobre aquilo e mudar. Não precisa que ninguém me puna para me fazer, ou que ninguém me dê um bônus extra, porque o professor escreveu tudo aquilo ali sobre mim. Tá? Não é esse o objetivo. Não tem uma avaliação que seja pedagógica ou formativa. Também não adianta a gente avaliar para seus resultados e não ter modificações. Vocês reclamam, a gente sabe. Então, se a tua pergunta tem sido mais no sentido de saber o que nós fizemos com aquilo que a gente vem diagnosticando. E a gente quer saber mesmo, todo mundo quer saber. Porque o objetivo é esse setor fazer esse levantamento, diagnosticar e passar para o outro setor que tem a incumbência de chamar, conversar, acompanhar, mandar fazer curso, mandar fazer o que precisar. Que eu li ali que esse professor precisa. Ou até dar um apoio, porque nesses psicológico casos, e todo tipo de apoio. Pode aparecer, eu imagino que pode até aparecer esse tipo de situação, inclusive de alunos indicando talvez até alguma situação que possa indicar que talvez o professor precise de um auxílio, entendeu? Sim, concordo. Até nesse sentido, assim, nesse sentido, o retorno daquilo ali que vocês colocaram, que os alunos identificam que talvez não haja uma identificação de situações que os alunos precisem de auxílio psicológico, mas eventualmente poderia até sinalizar situações o contrário, entendeu? Sim, do próprio professor. Do próprio professor está com alguma fragilidade. Exato, que precisa. Isso nos comentários pode aparecer. Como é que está o gráfico do centro de educação referente aos outros anos do semestre? Está melhorando, não está melhorando? Está mais ou menos parecido? Participação está mais ou menos igual do ano passado para cá. 30, chega a 30. Nós temos um problema que é um problema histórico, inclusive, não é? Professora Gladys aí que pode falar. Não fez o levantamento, né, Gladys? Aqui a gente vê assim, baixíssima. Temos que a gente não atingia 20% da universidade dentro da universidade. Referente a essas questões que eu colocar, como é que está? A gente falou sobre algumas questões femininas, outras não. Como é que está o gráfico? Se nos anos anteriores aparecia também esses comentários em relação às notas também. Tá. O que a gente via antes? Antes, uma crítica grande que aparecia na metodologia. Tá? Era, olha, anos assim, questão metodológica. Aí vocês podem ver que isso, pelo menos no curso de vocês e no CE, está melhor avaliado. Tá? O que agora é realmente a questão que já apareceu, inclusive, naquele outro que a gente fez no semestre passado, que foi para a CPA, né? Que é a questão da relação professor-aluno. Isso tem aparecido mais. Essas questões, assim, por exemplo, racismo, questões de gênero, como agora mais pessoas escreveram,
aí, porque isso tem um outro detalhe. A avaliação 2022/1 que a gente fez, a gente tem esse comparativo, muito menos pessoas escreveram. Os dados eram muito mais quantos, então ficaram assim, mais difícil de tu fazer exatamente essa análise. Agora, essas questões aí, por exemplo, racismo, questões de gênero, questões de política, mais pessoas escreveram, então elas apareceram em mais cursos. Isso já tem um processo que começa a ser mais, vamos dizer assim, prevalente em outros cursos que não só, por exemplo, no PEG. Vamos ver agora para 2023 o que a gente tem, porque o centro tem tentado, e isso a gente já tem alguns, por eventos que têm acontecido no CE, a gente tem tentado discutir algumas questões dessas dentro do centro de educação, como racismo, algumas questões de gênero, questões de capacitismo e tal. Então a gente tem. E agora com esses dados que viram dados realmente confiáveis, né? Porque vem provavelmente mais elementos a gente vai ter de discussões sobre isso. Então, vocês percebem que, bem ou mal, a gente tem uma escuta. E a gente sabe onde estão as questões que a gente pode melhorar. A gente está entregando os relatórios para quem tem o compromisso, então, de fazer a mudança. Né? No caso, é a gestão do curso, gestão do centro, dos departamentos, enfim, que é querida diretamente com os professores, né? Estão sabendo dessas questões. Então, como estão sabendo das coisas boas também. Porque, de modo geral, na verdade, não precisaria chamar só para reclamar ou para dizer. Deveria chamar todos para falar, inclusive, elogios para aqueles que merecem. Porque esse é o motivo de uma avaliação. Que a avaliação é positiva também. Todos os dias a gente faz, 9 vezes avaliando tudo que a gente vai decidir na vida. A gente faz um tipo de balanço, uma avaliação. E no aspecto pedagógico, ela é mais importante ainda, né? Quando tem que haver mudança no ser humano, no sentido das suas práticas, das suas ações e da relação com o outro, né? O Diego me lembra algo bem importante. Diego, tu não quer falar, fala tudo. Então, as questões que aparecem nas avaliações, elas baseiam o plano de ação desse exercício, que é a execução dos recursos. Então, tem uma parte dos recursos que é reinvestida na própria avaliação e tem uma parte que é direcionada para os cursos de graduação. Isso. Para atender as demandas que são apresentadas dentro da medida possível com o orçamento que está reduzido cada vez que vocês entenderam que por conta dessa avaliação tem o financiamento da universidade durante o ano que vem para cá. Isso é por conta da participação de vocês. Quanto mais alta a participação, mais recursos vem. É uma coisa meio meritória, né? Se tu tem muita participação, tu ganha muito. Se tu tem pouco, você não ganha nada. É uma coisa assim, que não tem noção. Não, mas tinha que ter o dinheiro dividido igualitário. Então, assim, só para vocês saberem, foi muito bom a lembrança do Diego. O ano passado, a gente fez um plano de ação onde veio um recurso X, tá? Vou falar porque era público e o recurso é público. O recurso vinha, assim, R$20 mil para o centro de educação. Aí vocês todos sabem que a gente sofreu alguns contingenciamentos, né? O ano passado. Tudo bem, só que num desses contingenciamentos, o contingenciamento foi confirmado, ele foi recolhido. Então, a gente de 20 mil passou a 10 mil, certo? Para trabalhar a avaliação. O que a gente fez? Uma parte, como o Diego disse, a gente financia a própria avaliação, porque a gente tem... faz material para distribuir, várias coisas da própria comissão. E o demais a gente distribuiu como auxílio digital e de formação para todos os cursos de graduação. Pedagogia diurno, noturno, educação especial diurno, noturno e PEG. O PEG também recebeu os recursos, tá? Então aí o que vocês poderiam, o que a coordenação poderia ver alunos que precisavam desse recurso, de repente algum pacote de internet, todas essas coisas o dinheiro da avaliação poderia, era pouco, pessoal, não era assim uma coisa exorbitante, mas alguma ajuda poderia ser dada para essas pessoas, entende? Esse ano vamos de novo, a gente recebeu menos ainda, nós recebemos R$ 8.399, que a gente vai dividir um pouco com a comissão e o outro pouco com os 5 cursos de graduação, novamente. Porque a gente, olha a questão da relação docente-estudante. Isso aí a gente precisa que os cursos tenham algum tipo de investimento, sei lá, até uma viagem que vocês possam ter uma inscrição, alguma coisa. Eu não sei como a coordenação ela tem total liberdade de usar o recurso, desde
que ela nos preste conta depois como é que esse recurso foi usado, porque isso também é uma outra questão que a gente tem muito cuidado. A coordenação tem que nos dizer como ela vai usar e depois nos prestar conta. Porque, claro, né, a gente também presta conta para CPA ou FSM, a gente está sempre prestando conta para alguém, sendo avaliado sempre, né? Sempre. Então é isso. Então, quanto mais pessoas também avaliarem aquela geral da universidade, das 3 perguntas, mais dinheiro você ganha. Vocês entendem que o nosso dinheiro vem por aquela avaliação lá? E o nosso centro, olha, pessoal, o ano passado a gente estava assim, ó, quase na lanterna. Aí teve um movimento bem grande aqui no centro, de vários professores que conseguiram que os alunos participarem. Acho que a gente ficou em 5º lugar, né? Uma coisa assim. Subimos para 5º lugar, mas o CE já esteve em 1º lugar. Nós já fomos os campeões da avaliação. E isso é uma coisa que mudou ao longo dos anos, infelizmente. Então, cabe a nós mudar essa realidade. A comissão sozinha não vai fazer isso. A gente pode chamar vocês, fazer o que a gente está fazendo aqui, mostrar os dados, conversar com vocês sobre essa questão mais qualitativa, que é o que a gente faz hoje aqui. Agora, na hora, quando eu vou deixar esse questionário para depois, eu vou deixar. Não deixe para depois. Faça. É importante também para os recursos do SEI. Tá? E mais, isso reverte para todos nós, para vocês. Para vocês principalmente, né? Porque a gente investe naquilo que o CE precisa melhorar. Hoje é a relação docente estudante, a gente vai ter que pensar essas questões como centro, não como comissão. Comissão mostra, recolhe, analisa e envia os dados. Agora o centro vai ter que pensar essas questões. Porque sim, vai ter dinheiro, a gente tem aí, mas não vão ter que pensar. Tá? É isso aí. Não vou esconder o sol com a peneira, porque esses dados são dados públicos, né? Não tem como esconder esse tipo de coisa. Nem quero esconder. Fique muito claro isso também. É isso. Eu não sei se querem mais alguma questão, um comentário, uma sugestão também. Isso também. Então tá. A gente agradece as colegas também, né? A Belkis, a Débora, e eu não lembro o nome da colega, desculpa. Não, sou. Tu é minha aluna. Que trouxeram, né, os nossos colegas também, que muitos são colegas aqui da UFSM, e todos, acredito que a maioria, né, profissionais aqui, que vêm buscar uma formação pedagógica. Isso é muito bom para nós.